Eu acho também que nessa história aí do dragão, que assim, eu perdoei, por exemplo, eu perdoei, mas impacto como o da espadada ainda não teve, entendeu? Assim, a espadada teve um impacto muito grande. Aí tem isso também, porque quando você marca, você dá um impacto muito grande, você corre o risco de, tipo, porque você tem que dar um contra-impacto, vamos dizer, no mesmo peso. E isso não deu. Eu acho que as cenas aí do final voltou o ritmo, espero que volte o ritmo, foram boas. Acho que assim, a história do dragão doar a vida dele para ela também é uma ideia legal, mas eu não sei se eu acho que o problema talvez seja o roteiro mesmo, ou a direção, a construção, porque não está conseguindo dar o mesmo impacto que teve lá. Foi muito impacto. Não me joguem pedras. Mas eu não consegui ficar com raiva do dragão na hora que ele deu a espadada, porque a gente sabia por que ele estava fazendo aquilo. Eu realmente não consegui ficar com raiva dele. Eu sabia, todo mundo estava sabendo, por que ele estava fazendo. Ele estava sendo coagido. Ou ele fazia, ou todos os elfos seriam mortos. Então eu não consegui ficar com raiva dele. Sério. Eu fiquei com raiva não dele fazer a ação. Ele não falar o problema não é a ação, é o como, exatamente. Como, porque naquele momento ele já sabia que se fosse ela gostava dos elfozinhos, se ela soubesse o que estava acontecendo, ela ia dar de bom grado. Era perder 2 minutos para explicar, sabe? Ela mesmo ia querer ajudar. Sabe? O problema para mim... depois, quando ela ficou sabendo, né? Por que você não me disse? O problema para mim é o como foi feito, não o que aconteceu em si, mas sim o ato em si, exatamente. Eu sou igual o Gervaso. O problema é que faltou a confiança, faltou o falar, faltou o repartir, sabe? O perguntar, é o que eu tô falando, é o que falta para ele o tempo todo e eu fico meio brava. Tem um ditado popular que diz assim: por causa de um grito se perde a boiada, né? Se você não grita, perde a boiada. Foi o caso dele. Porque se a gente pensar... Não repara, eu vou me enrolar aqui no cobertor, que eu tô com muito frio. Tá bom, senhor. Nossa, eu tô aqui com a blusinha, Porque assim, se a gente falar que os fins justificam os meios, a gente vai justificar o cego, a gente vai justificar o trevoso, a gente vai justificar a vaca. Então, para mim, os fins não podem justificar os meios dependendo da maneira que você age. Tá? Eu entendo os fins dele, mas o meio foi errado. Entendeu? Senão eu tô justificando... Senão eu justifico todos os outros vilões, porque todos têm motivo. Todos sofreram, todos têm os seus motivos. Então, Como eu sempre falo, o vilão se acha herói da própria história. Exatamente. Isso, vocês têm, todo mundo, quando você vê uma história, você tem que imaginar que o vilão se acha certo. Ele pode fazer a coisa mais incrível do mundo, ele vai justificar. Você não vai ver um vilão que é mal porque ser mal. Você não vai ver. O bom vilão é o vilão que tem motivos. Por que todo mundo adora o Thanos nos 2 filmes dos Vingadores? Ele é bom porque vilão, ele tem um bom motivo. É um motivo torpe. Ele tem um motivo torpe, maluco. Mas ele não tá errado. Errado ele não tá. Ele podia duplicar o de recursos do universo. Ele podia fazer isso. Em vez de matar metade da população, duplica, triplica, quadriplica. Ele podia fazer o recurso cair infinito. E tá com o cara jogando infinito na mão, pô. Ele podia alterar a realidade. Mas se tem todo o motivo dele. Ele tem um motivo. Ele viu o mundo dele ser destruído. Ele viu o povo dele ser morto. Então ele ficou obcecado. Eu tenho que fazer, dando essas consequências. E por causa disso, ele faz a filha, a Nebulosa, ser literalmente torturada durante anos. A mulher fica tão travada que ela tem medo de ir contra o pai. Ela tem medo. A outra se supera para não ficar igual a Nebulosa, então ela também se supera. E isso gera atrito das duas. E o cara incentiva o atrito das duas, para que as duas se superam, mas acabam se odiando. Então
É um doido. Então, é a mesma coisa. Vilão, se for acreditar que ele é o herói da história. Por exemplo, o que o mestre tá fazendo agora com a Bolin, quando ele tá chocoteando ela. O ranço que eu tenho do mestre é o mesmo do dragão, porque eles estão fazendo a mesma coisa. Porque, no fundo, o mestre não tá errado. Ele quer salvar o mundo. Ele tá tentando, de alguma forma, fazer as duas coisas. Que ele tá enrolando pra ver se salva a vida dela, pra ver se ela aguenta, né? Então, eu acho que ele ainda tá tendo mais preocupação e mais senso ainda do que o dragão teve quando fez lá o que ele fez, sabe? Então, é praticamente a mesma coisa que eles estão fazendo. Então, o ranço que eu tenho do mestre é o ranço que eu tive do dragão e que eu tenho, sabe? Porque se você for olhar a situação, é basicamente a mesma. Só que o do mestre é maior ainda, porque o mestre vai salvar o mundo. Ele só queria salvar as crianças. Em termos de quantitativo, sabe? A justificativa do mestre é melhor ainda. Então é muito difícil eu fazer os meios justificarem a ação nesse tipo de contexto. Como eu comentei no nosso grupo de conversa, aquela cena de tanto a piranha vaca absurda das trevas lá, taoísta, falando com o mestre, não sei o quê, falando que ela tá com a escama, tem que matar, destruir a escama, senão vai ser um perigo. E me lembrou de uma fala importantíssima que tem no filme Nas Estrelas 2, a de Khan. O Spock fala para o Kirk: a necessidade de muitos supera a necessidade de poucos, ou de um. Porque é lógico. Há uma lógica. É cruel? Mas é uma lógica. Eu fazia referência a Star Trek. Pra ter uma ideia. Então, logicamente, matar ela, destruir a escama, é bom para salvar milhões de pessoas. Mas ele tá na dúvida, ele tá naquela coisa, caramba, era minha discípula, eu criei como filha, eu não posso ver ela morrer. Mas eu não posso falar, ele também não fala. Por que não fala? Olha só, tô falando isso porque eu tenho que destruir essa porcaria dessa escama. Se eu destruir essa escama, eu posso salvar o mundo. Resista que eu vou te tentar destruir, se é te matar. Mas não fala. Aliás, se falasse, ia dar um negócio tão interessante, porque ela ia ficar dividida entre proteger o dragão, porque afinal a escama é dele, faz parte do processo de busca dele se autorresgatar, e ao mesmo tempo proteger o mundo, porque tá lá o outro lá segurando. Então ia ser uma dúvida legal. Um bom dilema, né, dentro da história. Ia ser diferente. Também acho. Também acho que ia ser uma coisa diferente se ela tivesse deixado. Eu tava aqui lendo os comentários, já até esqueci, viajei aqui no que eu tava lendo os comentários, né? Continuando aqui, eu acho que era, né? Agora eu me esqueci. A pessoa que tá na pauta esqueceu qual era o tema. Deixa eu continuar aqui lendo os comentários. Cat, eu que nem consigo ficar brava com o pequeno Blue e tô num ponto que ele não me faz falta. Nossa, essa tá pior que eu. Lu, eu também não fiquei com raiva do dragão, eu entendi, ok. A Lê disse que também não ficou com raiva, porque imaginou que ele tinha um plano B. A Verônica disse que não ficou com raiva da espadada, mas se ele tivesse contado, ela tiraria a escama sem pestanejar. E falou que ficou com raiva da trairagem, que ela sofre muito, né? A Nayana falando, eu achei comovente ele salvar a vida dela no episódio 31, falando dos sentimentos. A Lu falando que o Trevoso é apenas um emo incompreendido. Ai, deixa eu ver. A Cat Melina falando, eu gostei quando a Bolinho fala pra ele que ele agiu da mesma forma que a vaca anaconda. Foi. É o que eu falei, igual o mestre, igual ela. Ele agiu da mesma forma que os outros, entendeu? Agiu sem falar, sem pestanejar, foi. Cris, fazendo isso o dragão se tornou igual a vaca e a própria Prota falou isso por ele. Pois é, porque eu tô falando, gente, se os fins justificam o meio, os fins da vaca, ela tá pensando... Gente, quem não faria tudo pra salvar a pessoa que você mais ama do mundo? Entendeu? Se você olhar por esse lado, a gente acha lindo, por exemplo, que o dragão ou outras pessoas façam de tudo. Tem gente que acha lindo lá quando o Don Funkin Khan fala que ele destruiria o mundo pra salvar a fada. Tanto que ele, né, fala isso, e tem gente que acha lindo aquele homem que destrói o mundo, mas vai salvar a sua amada, né? Então, aqui ela é essa pessoa que tá fazendo isso, sabe? Então, se você olhar pela justificativa, ela é muito bonita, sabe? Os meios é que são muito horrorosos.
Mas aí é que eu tô falando, eu tento analisar os personagens com o mesmo olho que eu tenho em cima da vilã, eu vou olhar também o mocinho. Se ele fizer merda, eu vou ficar puta com ele. Sabe? Por mais que eu acho que ele tenha sua razão, como ele fez pra mim é igual o que ela fez também.